Bom, vamos ver um dos comerciais lá contra a Zip Livni. עשר שנים בכנסת. אפס הישגים. אפס הישגים. ציפי לבני? זה גדול עליה. Bom, como vocês viram, tá tudo em hebraico. Vocês não devem ter entendido nada. A gente também não, mas a gente fez uma tradução lá. E é o seguinte, esse vídeo é um vídeo contra a Zip Livni, feito pelo partido do Benjamin Netanyahu. Likud. Não, Likud não. Foi feito pelo Benjamin Netanyahu. E que é o... Do Likud. Sim, do Likud. E aí a história é a seguinte. São 10 anos no parlamento lá israelense, e eles dizem que ela não fez nada, não aprovou uma lei, não teve uma presença significativa e importante lá, Paulo. Essa linguagem aí publicitária. Não, a história que é interessante aí é da personagem, né? Ela era uma agente da Mossad, foi do parlamento durante 10 anos, conseguiu ascender dentro do partido, nesse momento ficou como ministra das Relações Exteriores, e se ela conseguisse formar esse gabinete, ela seria a segunda mulher depois da Golda Meir, que foi a grande a mulher de ferro, né, dos anos duros. Quem assistiu aquele filme do Munique lembra da Golda Meir articulando a Mossad para vingar o ataque dos Jogos Olímpicos. Então era uma mulher de ferro. Então ela quis se construir a imagem dela como uma mulher dura, seria a nova Golda Meir. Bom, o Valmir, inclusive, achou ela bonitinha. Não, bonita, achou ela bonita. A gente vai para a Suíça. Na pacata suíça, a xenofobia aparece para marcar terreno. Enquanto a polícia e a imprensa suíça desconfiam do ataque de neonazistas à brasileira Paula Oliveira, o mundo e os brasileiros ficam horrorizados ante a possibilidade de prática de xenofobia em massa. Volta e meia, a Europa dá sinais de retrocesso em seu processo civilizador. Os tempos de crise são tempos sombrios, e os tempos sombrios favorecem nossos instintos mais primitivos. Valmir, a xenofobia continua marcando presença lá na Europa e agora com a crise pode se acirrar? Bom, eu não sei se é especificamente em relação a esse caso. Acho que tudo indica que parece não ser. Houve uma virada houve uma virada esse caso. porque... Você não colocou aí? Que há primeiro que a moça de fato não estava grávida. Né? A polícia suíça, inclusive um grupo de médicos que fez por 2 vezes. O caso é estranhíssimo. É estranhíssimo. Olha só, a polícia suíça, que desde o começo agiu de uma forma estranha, então mas eles pegaram uma equipe médica de um hospital de Zurique, que é essa cidadezinha que ela mora perto de Zurique, que é uma equipe de médicos respeitáveis. E os médicos disseram, não, ela nunca esteve grávida. É estranhíssimo. Segundo, que os médicos disseram, todos os sinais, as marcas de corte de estilete no corpo dela foram feitos à altura da mão que ela própria poderia fazer. E terceiro, em lugares do corpo que não provocariam lesões vitais. Então, os médicos disseram que estavam investigando 36 graus, a polícia disse que estava investigando, que não tinha nenhuma conclusão, mas a fala final do médico foi dizendo que existiam vários livros médicos e várias experiências mostrando aquilo como uma forma de autoflagelamento, automutilação. Quer dizer, o caso deu uma guinada muito grande. Está dando. A família insiste que isso é uma jogada da polícia suíça. Se for, os caras são maus. Eles mostraram, inclusive no blog do Noblar, uma foto dela que aparentemente parece grávida, mas eu achei que era mais gorda do que grávida. Não sei, me parecia exatamente sinal de gravidez. Bom. Agora, acho que nesse caso, por exemplo, se há xenofobia naquela região tem. Esse partido que foi acusado porque aparece com as letras... Ganhou as eleições. Acho que aquela foto lá, Valmir, ela tinha comido muito queijo. Muito queijo. E aí, aquele queijo lá que faz fodica. Mas é um partido, pelo menos, eu não sei, xenofóbico, mas é um partido nacionalista.
É um partido que tem uma campanha estranhíssima, uma propaganda deles em que aparece 3 carneirinhos brancos pondo para correr um carneiro preto, né, que apareceu ali, que é horrível. Né? Mas a Itália, por exemplo, tem também movimento nesse sentido. Né? Então, nesse caso aí, especificamente, não me parece que há nesse momento. Ao contrário do que diz o nosso chanceler, que saiu muito rapidamente já com a tese do xenofobismo, mas parece que está tomando outro rumo. Agora, esse partido acabou de assumir o poder, esse partido que é de extrema-direita. E direito de passagem, houve uma eleição agora. 60% aprovaram que podia livre circulação dos europeus, de imigrantes europeus. Aprovaram, de certa forma, deram um aval para a comunidade europeia. Contra 40%, que votou contra. Dudu, e aí você acredita que tem armação? Não, são 2 pontos que nós temos que deixar bem claro. Primeiro, eu acho que o problema de xenofobia tende a aumentar na Europa agora com a crise. Que na hora da coisa, o pessoal mais humilde acaba aceitando condições piores e consegue manter os empregos, e o europeu, que é mais exigente, acaba sobrando nessa história. Quer dizer, então, a tendência de aumentar a xenofobia, agora, as evidências do caso específico dessa brasileira é que conduzem de que ela pode ter sido ela mesma, até para autopromoção. Agora, tem outro aspecto interessante que eu esqueci de dizer na entrevista coletiva. A polícia disse que as fitas que seriam definitivas para identificar os caras do metrô não gravavam nada, só serviam para segurança. Eu acho muito estranho ter um metrô europeu que as fitas elas não gravam nada. Não gravam só para você olhar, né? É estranho, é muito estranho esse tem caso. Esse caso é estranho. Outra coisa, a polícia chegar e dizer, não, procura o seu embaixador, Tudo começou, na verdade, com uma pergunta que foi feita pela polícia, que foi a seguinte. Bom, como uma pessoa conseguiu fazer essas marcas no corpo dela de forma tão clara, tão evidente, as siglas do partido? Sem ela se mexer. Sem ela se mexer. Exato, Então começou tudo por aí, a desconfiança. De fato, o caso é muito esquisito. É esquisito, porque a pessoa correu para o banheiro e lá abortou. Por que não foi imediatamente correr atrás de socorro, que alguém que pudesse... Não, ele podia estar sangrando. Não parece que foi esse o caso, pelo menos mesmo no relato dela. Ela foi para o banheiro e no banheiro que ligou para o companheiro dela. Mas quando ela estava no banheiro, ela falou com uma pessoa e ela pediu o cara para chamar a polícia no banheiro. O noivo. Não, o cara que estava no metrô também socorreu ela. Mas o cara disse que não viu ninguém, só viu ela no banheiro e ela pediu socorro a ele. Só lembrando, acho que a xenofobia, os franceses são testados com frequência em relação à tese da xenofobia. O caso do Le Pen, né? Tem períodos em que ele tem uma maior aceitação, períodos que eles têm menos. Nós estamos falando de um povo tradicionalmente universalista, né? Mas que mesmo assim eles namoram um pouco com a tese xenofobista. Bom, a gente vai ao intervalo ao som de Giulia e Los Tellarini, a música é Barcelona, e com as imagens do restaurante mexicano Peón, que fica lá em frente ao Colégio Cristo, lá da Água Fria. E essa música e esse grupo... Água Fria não, mas da Água Fria. Já lá perto no caminho do Beach Park. Bom, e essa música e esse grupo, na verdade, você pode ouvir comprando o CD do filme Vicky Cristina Barcelona, a trilha sonora.